fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, receba, Senhor, a adoração da tua igreja. Receba, Senhor, o clamor da tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque em tudo nós temos dado graça. Em tudo, Senhor, nós temos visto a soberania do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. E nesta noite, ó Pai, nesse início de ano, Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui. Te louvamos e contemplamos, Senhor, a tua plenitude, a tua magnitude no nosso meio. Senhor Jesus, nesta noite nós já louvamos, adoramos o Senhor. Papai querido, que nesta hora o Senhor vem abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Papai querido, que desde já, Senhor, o Senhor já prepara a palavra que vem do seu coração para os nossos corações nesta noite. Porque o Senhor conhece a necessidade da tua igreja. O Senhor conhece o deitar e o levantar da tua igreja, Senhor. Então fala conosco, continua falando conosco. Papai querido, eis o teu servo que irá ministrar a tua palavra, e que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença venha estar sobre a vida dele. Eis-nos aqui, Senhor, fala com a tua amada igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Amém? A palavra de Deus fala assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sob as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aqui, ela fala de Paulo. Paulo foi um perseguidor da igreja. Mas um determinado tempo da sua vida, ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus,
por causa da palavra, e o Senhor entra dentro do seu coração e muda a vida dele, como Ele mudou a nossa vida também. Porque para Deus mudar a sua e a minha e a nossa vida, basta que a gente primeiro tenhamos fé e depois tenhamos determinação de continuar nesse caminho. Porque a palavra de Deus fala que o melhor de tudo está no final. Como que Paulo estava preso, estava sozinho, estava desamparado e continuava com a fé dentro do seu coração inabalável, continuava pregando a palavra, continuava preocupado em salvar almas. Isso é fé. Isso é o que nos mostra Deus através desses homens que andaram e conheceram a palavra e tiveram intimidades. Aquela intimidade a qual os apóstolos tiveram com o Senhor Jesus quando estavam andando com eles, ouvindo as suas palavras, vendo seus milagres acontecendo. Não estavam ainda entendendo o que realmente estava acontecendo, não estavam ainda entendendo o verdadeiro significado da salvação, mas mesmo assim eles tiveram fé no seu coração e abandonaram tudo aquilo que eles faziam antes no mundo para uma nova caminhada. Isso que nós estamos fazendo aqui também é a mesma coisa, pois essa palavra é a mesma palavra pregada lá naquela época. Por isso também temos fé no nosso coração. Sabemos que de verdade tudo que se passa sobre essa palavra aconteceu, porque Deus é de uma palavra só. A palavra de Deus fala que é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Mas o que acontece na vida de Paulo para que ele tenha tanta fé, e como que aconteceu para que ele tivesse essa transformação na vida dele, e que ele ao mesmo tempo aproveitou essa oportunidade e agarrou com unhas e dentes e disse: eu quero para mim. É o que nós também estamos fazendo aqui sobre essa palavra, porque quando tivemos também um encontro verdadeiro, nós falamos, não importa as dificuldades que vão vir sobre nós, não importa os obstáculos que Deus mesmo coloca para cada um de nós, porque são os obstáculos que fazem com que a gente cresça firmado na fé. Porque cada vez que Paulo apanhava por causa que estava pregando o evangelho, mais ele se levantava e continuava pregando essa palavra, e sendo transformado de perseguidor a perseguido. Num determinado momento na vida de Paulo, ele ficou desacreditado dos judeus, porque passou para o lado dos cristãos, ao qual ele mesmo perseguia, e os cristãos também não acreditavam nele, porque como pode uma pessoa mudar da noite para o dia? Para haver mudança requer tempo, requer determinação, requer fé e vontade. Se você vê, Jesus Cristo mostrou isso para os seus discípulos, mais de 3 anos e meio andando com Jesus, vendo os milagres acontecer na vida, na frente deles, ao vivo e a cores, vendo cegos sendo curados, coxos. Mas quando Jesus vai preso, parece que nada daquilo teve significado na vida deles, porque todos eles o abandonaram. Mas Jesus, hora nenhuma, abandonou nenhum deles. Porque quando Jesus ressuscita, depois do 3º dia, vai atrás de cada um deles. Isso é ter fé. Ter fé é você amar o próximo como a si mesmo. Porque se você ama ele como a si mesmo, você não vai desejar o mal, você não vai fazer coisas erradas na vida dele. Pelo contrário, você vai querer ajudar o máximo que você puder. Isso era o que estava acontecendo na vida de Paulo. Estava preso injustamente por causa da palavra, e mesmo assim estava pregando a palavra para as igrejas. Estava falando para Timóteo: continua firme, porque vai haver dificuldades. Porque se não tiver dificuldade na vida do crente, o crente não vai perceber que Deus está agindo na vida dele. Essas dificuldades é que faz com que a gente cresça. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Moisés. 40 anos no deserto, mas Deus estava com eles, mostrando para cada um de nós: Ele nunca vai abandonar-nos. Basta continuarmos tendo fé e continuar nesse caminho, e não preocupa com o que o mundo tem para oferecer para você, porque o que Deus tem para oferecer para cada um de nós é muito melhor, é muito superior, é a vida eterna, é uma vida gloriosa com o Senhor Jesus, o Criador dos céus e da terra.
Em Atos 9:1, a palavra de Deus fala assim. Atos dos Apóstolos 9:1, a palavra fala assim. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente ocorreu um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Olha que maravilha, quando Paulo, a quem dera Saulo, tem um encontro com Jesus Cristo, ele olha, ele ouve, e ele fala, e ele pergunta: o que queres que eu faça? O que nós queremos que o Senhor faça na nossa vida? Nos mudar, nos transformar, fazer nós sermos pessoas melhores e amáveis, porque este sempre foi o sentido da palavra. Quando Deus permite lá no jardim que o diabo entre no jardim para manipular a Eva e Adão, e ele já tinha dito: de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal ordenou Deus: não coma, porque no dia que comer certamente morrerá. Mas o homem precisava de conhecer o mal. Nós precisávamos conhecer o mal. Para você valorizar o bem, você precisa de conhecer o outro lado da moeda. Para você conhecer a liberdade, você tem que saber o que é escravidão. Para você conhecer o que Jesus Cristo fez através da palavra, temos que conhecer das leis: não matarás, não cobiçarás. A partir desse momento, o ser humano descobre que ele não pode cumprir as leis, porque por mais que você conseguisse cumprir uma em toda a sua vida, se você falhasse em uma, você já estava condenado. Por isso Jesus veio e cumpriu tudo, levou todos os nossos pecados para a cruz. O sentido da palavra é isso, é transformar. Saulo ainda não tinha esse conhecimento, assim como nós também não tínhamos antes, quando nós estávamos no mundo. A gente aprendeu aquilo que foi passado pelas pessoas que não tinham o conhecimento da palavra. Mas agora que nós conhecemos, nós temos que fazer como Paulo fez: abraçar essa oportunidade e continuar firme, sendo construído de fé em fé, de glória em glória. O que queres que eu faça? É você perguntar para Jesus: o que quer que eu faça? Ouvir a palavra, e essa palavra vai direcionando cada um de nós. Se Deus não invade o livre-arbítrio, como que o Senhor Jesus chega de Saulo nesse momento e fala: Saulo, por que me persegues? Porque quando o diácono Estevão estava sendo apedrejado naquele momento, ele faz o que nós estamos fazendo aqui nesse momento agora, pregando a palavra, para ter um entendimento espiritual. E diácono, antes de ser apedrejado, ele prega a palavra de Deus. E Saulo estava lá, e Saulo ouve a palavra, e o milagre acontece na vida daquele homem. De um perseguidor passa a ser perseguido, porque o coração dele abriu um pouquinho, e o Senhor Jesus entrou lá dentro. Ele permitiu que o Senhor Jesus entrasse dentro do coração dele. E a partir desse momento ele começa uma nova caminhada, com dificuldades, com momentos que ele não entendiam, assim como os discípulos não entendiam também. Mas ele tinha determinação, porque sabia que essa palavra tem poder, e essa palavra é verdadeira, assim como nós também sabemos. Basta que a gente continue voltando e ouvindo essa palavra, e Deus trabalha no meio do seu povo, lembra disso? O povo estava no deserto, o povo não tinha alimento, mas Deus estava com aquele povo. Aonde Deus está, Ele alimenta cada um de nós. Pode haver uma escassez igual em José lá no Egito,
Quando foi 7 anos de fartura e o Senhor fala, vai guardando no celeiro, e depois veio 7 anos de escassez e fome e sede. Mas o Egito tinha fartura porque José estava lá, e José estava com Deus, Deus estava lá também. Esse mesmo Deus é o Deus que nós servimos aqui. Por isso ele nunca deixa o seu povo passar por dificuldades, e se ele deixa é para crescimento. É por isso que o povo de Deus enfrenta batalhas, não tem medo, tem coragem. Enquanto estava todo mundo com medo, todos os soldados grandiosos, Saul, estava todos ali com medo de Golias, chega Davi, enfrenta e vence, porque Davi não olhou para Golias, Davi olhou para Deus. Saulo aqui também está olhando para Deus, está olhando para o Senhor Jesus Cristo, que muda a vida dele e transforma. Passa dificuldade, passa fome, passa necessidade, mas continua glorificando o nome de Deus, que é para isso que nós viemos aqui, foi para glorificar a Deus. Através de nós o mundo continuará conhecendo quem é o Deus verdadeiro. É através dessa palavra que vai transformando nossas vidas e faz a gente crescer da maneira dele, igual está em Salmo 1. Tem o tempo certo de crescimento. Não é igual o homem que quer as coisas para ontem. Deus tem o tempo certo de trabalhar nas nossas vidas e vai nos moldando e trabalhando. Em João 5:1 a palavra de Deus fala assim, em João 5:1. João 5. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Nesse momento Jesus estava começando seu ministério. Ele ainda não estava com aquela fama de cura, as pessoas correndo atrás dele. Ainda não tinha ainda esse conhecimento todo. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Então, quando você conhece a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que saber, nós, Deus não é Deus de confusão. Se algo acontece que está tendo confusão, Deus não está agindo nisso. Existia uma parábola, alguma coisa assim, inventada pelos homens, que falava que existia nesse tanque um movimento, um agir de vento nas águas, um anjo descia. E se aquele primeiro que pulasse lá seria curado. Mas você vê que Deus não age dessa maneira. Porque toda vez que a água mexia, provavelmente pulava várias pessoas ao mesmo tempo ali. Existiam várias pessoas, mas por que o Senhor Jesus vai lá e pega aquele que tinha mais tempo e aquele que não tinha possibilidade de hora nenhuma de alcançar aquele tanque? Jesus olha e vê no coração daquela pessoa não a fé, mas uma determinação. Porque a fé o Senhor Jesus ia construir nele ali naquele momento. A fé é construída sob essa palavra. Quando nós vamos entendendo o verdadeiro sentido de tudo que o Senhor fez, os céus e a terra e as estrelas, simplesmente para nos moldar a nossa consciência, para ir levar para o céu. Mas além de tudo isso, lembra que Deus tem o melhor para você aqui nessa terra também. Só que para você, para cada um de nós recebermos o que Ele tem de melhor aqui, nós vamos passar por momentos de dificuldade
Davi não se tornou rei da noite para o dia. Pelo contrário, quando ele foi ungido, ele enfrentou dificuldades. O Senhor Jesus, para nos salvar, ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi castigado, ele foi cuspido. Carregou uma cruz que nem dele era de Barrabás, simbolizando aquela cruz era nossa, nós pecadores. E ele pegou aquela cruz e levou até o último momento. Quando em momentos ele caiu, o Senhor coloca Simão, mas não era o Simão Pedro. O Pedro já estava escondido naquele momento, e todos os discípulos. Um outro Simão vai e o ajuda a carregar aquela cruz. Mas Jesus foi até o final. Aqui nesse momento, Jesus olha para essa pessoa que estava ali determinada. Ela não tinha o conhecimento, mas o Senhor aparece na vida dela e faz o milagre. Porque quando Deus aparece na nossa vida, já é um milagre, lembra disso? A partir do momento que nós conhecemos de verdade quem é Deus na nossa vida, isso já é um milagre. Porque Ele é que nos mostra, é Ele que se revela a nós. Quando Jesus chega, Ele se revelou a todos os seus discípulos. É assim que acontece. Por nós mesmos, pela nossa força, pelo nosso conhecimento, nunca conheceríamos a Deus. Ele se revela para nós, assim como se revelou para Paulo na estrada de Damasco. E ele aproveitou aquele momento maravilhoso, um encontro único, encontrou com o Senhor Jesus, ouviu a voz do Senhor Jesus. E não só isso, mas como ele foi usado por toda uma caminhada que ele teve. Quando Jesus cura esse enfermo, ele cura num sábado. A partir desse momento, o povo começa a perseguir ele, os judeus. E a partir desse momento, ele começa a crescer o seu ministério, não se importando com as dificuldades, porque elas sempre vão existir. Mas a nossa fé fala mais alto. Por isso nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra. Em Daniel 2, a palavra de Deus fala assim, Daniel 2, 27, 33, 2, 27, 33, fala assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. O rei Nabucodonosor tinha um sonho, ele queria que eles revelassem o que significava o sonho e o que era o sonho que ele estava sonhando. Ele nem contou. E aí quem vai conseguir? Daniel fala no versículo 28. Mas há um Deus nos céus, ao qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela o segredo, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Olha que bonito. Todo aquele que Deus tinha dado para Daniel, de revelação, olha a humildade de Daniel. Primeiro ele não se glorifica, ele glorifica o nome de Deus, que é o que nós fazemos aqui. Porque nós só somos vasos de barro. Nós apenas pregamos a palavra e falamos. Se nós continuarmos firmes juntos sob essa palavra, Deus vai direcionando o caminho para cada um de nós, porque foi assim que Ele fez com o seu povo, e Ele faz em união, por isso que a palavra fala, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estarei. A partir desse momento, Deus revela o sonho para Daniel. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam cativos, porque seu povo tinha desobedecido a palavra do Senhor. Por isso é importante nós continuarmos sempre firmes na palavra.
Vai ter momentos que nós não vamos entender, vai ter momentos que talvez nós vamos cair, mas o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ele nos levanta e nos fortalece sob a palavra dele. Não foi assim com Davi? Todo o conhecimento, toda a humildade, mas no final, quando ele se torna rei, comete um erro. O Senhor o perdoou, o Senhor o castigou, porque vai vir o castigo, porque ele tinha o conhecimento das leis. Não cobiçarás a mulher do próximo, ele sabia disso. Não matarás, ele cometeu vários, quase ao mesmo tempo, muitos, atropelou as leis do Senhor. Então, o que significa? Ser firme, fiel e humilde. Porque quando somos humildes, nós ouvimos a palavra e ela entra dentro do nosso coração. Não resista à palavra. A palavra ela serve para nos transformar. Em determinadas situações que às vezes nós não vamos entender. Igual aconteceu com o irmão Júlio. Um dia o Senhor falou para mim, falar para o irmão Júlio, colocar R$10 aqui no púlpito. Porque nós não cobramos nada, nós pregamos a palavra por si só. Nós fazemos de verdade o evangelho. Está certo que é bíblico, mas nós não cobramos. E Deus, o que Deus fala em Mateus 6,26? Olhai os pássaros, eles não guardam, eles não semeiam, e Deus os alimenta. Então, a partir daquele momento, eu falei com o irmão Júlio, Deus mandou colocar R$10. E eu demorei 2 semanas, não foi, irmão Júlio? 2 semanas eu demorei para falar isso para ele. Falei, Deus mandou você colocar R$10 lá no público, não sei de nada, vai lá, coloca, obedece, porque está me perturbando no meu ouvido. Porque Deus tinha uma porta para abrir para ele de trabalho. E aí precisava disso. Foi, colocou, Deus abriu essa porta, graças a Deus. Parece que está com 2 serviços até hoje, irmão. Arrumou 2 serviços para ele. Amém, Deus é maravilhoso. Então o que acontece na vida do crente fiel? Vai passar por momentos difíceis que a gente às vezes nem vai entender. Daniel aqui era escravo de Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego também. A partir desse momento que o Senhor revelou esse sonho de Nabucodonosor, Daniel se torna governador. Só Deus para fazer isso na vida da gente. E a partir desse momento ele pôde ajudar o povo que estava cativo nesse lugar. Basta que a gente continue firme sobre essa palavra. O que fala em Hebreus 4. Hebreus 4:12 fala assim, ó, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu acho bonito demais isso. Ó, a palavra de Deus é viva. Jesus chega com a sua palavra e fala para aquele cego, para aquele coxo em Betesda, o que queres que eu te faça? Através da palavra de Deus, ele cura ele. Através da palavra de Deus, o Senhor Jesus olha para Lázaro, que já estava morto, já fazia 4 dias, já estava fedendo, e manda ele sair daquele lugar. Só manda eles abrirem a pedra, tirar a ré da pedra aí, que eu vou usar esta mesma palavra. Esta mesma palavra que nós estamos pregando e nós estamos ouvindo, essa palavra ela tem poder. Basta que nós continuemos tendo essa mesma fé que nós temos e buscando incessantemente o conhecimento. E Deus vai revelando para cada um de nós. E é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisa da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus sempre sabe o que está dentro do nosso coração. Por isso que Pedro, quando fala para Jesus, se o Senhor for preso, eu vou preso, se o Senhor morrer, eu morro junto com o Senhor. Aí Jesus olha dentro do coração e fala, Pedro, vai apertar um pouquinho, você vai correr que não vai parar tão cedo. E aí Pedro falou, nunca, eu tenho muito mais fé do que todo mundo aqui. Mas quando ele viu tanto que Jesus foi castigado, apanhou tanto, ele disse, na primeira oportunidade que ele teve, nunca vi Jesus
Por isso que nós temos que nos fortalecer na oração, para que a gente não negue Jesus. Às vezes nós negamos Jesus por coisas tão pequenas e banais, e Ele fez tanto por nós, Ele entregou a sua própria vida. O nosso Deus deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. Se pegar cada um de nós aqui e falar assim, você vai ter coragem de pegar seu filho e entregar para que ele salve alguém? Ninguém vai ter essa coragem. Jesus teve. E a única coisa que Ele pediu foi que amar a Deus de todo o teu coração, e de toda a tua vontade, e de todas as suas forças, e de todo o teu conhecimento, e ao próximo como a si mesmo. Porque quando nós amamos o próximo, como nós amamos a Deus, e mesmo nas dificuldades nós continuamos glorificando Ele, isso agrada a Ele. E quando agrada, Ele faz na nossa vida milagres. Porque só vê milagres quem anda de verdade com Deus no coração. Em 2 Coríntios 11, 9, a palavra de Deus fala assim, já estamos quase terminando, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportar-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Esse mesmo aqui está falando com a igreja de Coríntios é Paulo. Aqui já estava alicerçado na palavra. Aqui ele já estava grande no conhecimento. Aqui os discípulos, os apóstolos, Pedro, João, aqui já estavam com ele, sabendo este homem é um homem de Deus, assim como nós, assim como todos que estão aqui reunidos, pois estamos também sobre essa mesma palavra, temos fé no coração. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não o que temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excedentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Olha que bonito que ele fala aqui. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Olha que bonito. De graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Por que que os apóstolos e discípulos de Atos dos Apóstolos, por que que as igrejas faziam tanto milagre de verdade? A palavra de Deus fala que Pedro tinha tanta unção, mas tanta unção que o povo colocava pessoas para passar a sombra de Pedro. O lenço de Paulo, o suor, eles pegavam o suor e levavam para as pessoas enfermas e as pessoas eram saradas. Por quê? Porque se preocupava de verdade com essa palavra, assim como nós também aqui nos preocupamos em amar o próximo como a si mesmo. Por isso o nome desse Paulo, além de ter ficado escrito no livro da vida, estar lá e está escrito no livro da palavra de Deus, para nos mostrar, anda nesse caminho que vocês também chegarão a mim, assim como Jesus Cristo, porque ele passou dificuldades, não como Jesus passou, mas ele também passou por dificuldades, porque quanto mais dificuldade nós passarmos, mais grande nós vamos ser usados sob essa palavra de Deus. Atos 8, 9 e 22. Atos 8, 9 e 22. A palavra de Deus fala assim, 8, 9. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, este é grande
virtude de Deus. Esta é a grande virtude de Deus. E entendiam-no, e ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe era o diácono, que lhes pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizou, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Não era qualquer um não, eram os alicerces da igreja naquela época. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Olha que legal, ó. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O dom de Deus não se alcança por dinheiro, é pela graça, é pelo amor à obra, é pelo amor aos irmãos, pelo amor à igreja, pelo amor ao ministério. É assim que Deus age, e deixa que essa parte financeira Deus cuida. Ele cuida, Ele já tem cuidado. Há uns tempos atrás nós pregávamos numa areazinha ali, hoje nós já compramos o prédio, nós já compramos aqui, grau, glória a Deus. Olha o prédiozinho, tampadinho, quantas vezes ali debaixo de chuva, e orando para o Senhor, coloca um teto sobre a igreja, para os irmãos não molhar, 3 anos, olha o que o Senhor fez. Isso é milagre. Basta continuar firme e não preocupar com as coisas que o mundo tem para oferecer. E para finalizar, em Atos dos Apóstolos 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós. Ela a nós clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: que em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça e apresentaram nos magistrados. A partir desse momento, eles são açoitados e são presos. Mas o que acontece quando eles são presos é que o Senhor usa todo o teu poder, porque eles presos, amarrados pelos pés e pelas mãos, Paulo e Silas, numa situação em qualquer pessoa que não tem o conhecimento de Deus começa a mastigar: por que está acontecendo isso comigo, por que está acontecendo isso comigo? Mas quando você conhece Deus e você está andando com o Senhor, você sabe que se está naquele lugar, foi Ele que te colocou lá. Se nós estamos aqui hoje, foi Deus que nos colocou nesse lugar, sob a tua palavra. Que a partir daquele momento eles começam a adorar o Senhor dentro da cadeia. E um terremoto acontece e todas as portas das cadeias são quebradas e abertas. E as correntes que estavam nos seus braços e nas suas pernas são quebradas. Porque o povo que anda com Deus nunca estará preso. O povo que anda com Deus nunca terá. O povo que anda de verdade com Deus não tem medo das adversidades, porque Deus sempre prepara para que a gente as enfrente. Foi assim com Davi, foi assim com Paulo, foi assim com Noé, com Moisés e com todos esses homens de Deus que não mediram esforços, hora nenhuma, para que o evangelho chegasse até aqui, onde nós estamos hoje, pregando essa mesma palavra de Deus. Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração,
e venha nos dar crescimento e fazer com que nossa fé continue crescendo mais desse Criador dos céus e da terra, e do seu Filho Jesus, e do Espírito Santo de Deus que é colocado dentro de nós, para que nós continuemos andando e ouvindo a voz do Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Quem precisa de oração? Então, amém, vamos unir a nossa fé, vamos apresentar as nossas orações, o nosso clamor, a nossa família, a nossa parentela diante da presença do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos, Senhor, o clamor da Tua igreja. Que o Senhor venha alcançar a nossa família, a nossa parentela, alcança os irmãos que não puderam vir nesta noite. Papai querido, visita com a Tua cura, visita com a Tua libertação, com a Tua restauração, com a Tua renovação nesta noite. Papai querido, continua guardando, Senhor, a nossa família, continua, Senhor, livrando de todo o mal, ó Pai, nós te clamamos nesta noite. Papai querido, nós te louvamos pela presença dos irmãos aqui nesta noite conosco. Senhor Jesus, continua abrindo as portas e as janelas do céu a favor da vida de cada um deles. Papai querido, continua suprindo as necessidades materiais e espirituais. Papai querido, nós apresentamos a semana que se inicia diante da Tua presença. Papai querido, desde já o Senhor vai à nossa frente, quebrando todas as barreiras, todo impedimento contra as nossas vidas, nos nossos locais de trabalho. Papai querido, vai lançando por terra todos os dados inflamados, todas as armas preparadas contra as nossas vidas, ó Pai, que o Senhor venha lançar por terra nesta noite. Papai querido, nos honra, ó Pai, no nosso local de trabalho, continua, ó Pai, nos abençoando, ó Pai, em cada local de trabalho, Senhor, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, nos dê a sabedoria do Senhor, nos dê o discernimento do Senhor, continua dando a estratégia do Senhor para as nossas vidas. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada pela vida dos irmãos nesta noite. Papai querido, que o Senhor venha levá-los, ó Pai, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, guardando do acidente, do homem sanguinário, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade de vida, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.